Bom, pessoal, o vídeo deu uma cortadinha no final, mas a gente já tinha terminado de falar da fratura de Colles, né? E aí nós entramos agora falando sobre fratura de Potte. A fratura de Potte, pessoal, é a mais comum fratura de membro inferior, né? E essa fratura ela acontece na região do tornozelo. E numa relação aí de incidência, a mulher ela é mais acometida por esse tipo de trauma. Primeiro, por uma musculatura geralmente mais frágil na região do tornozelo, e segundo, aí, pelo uso do salto alto, por exemplo, se a mulher fizer uma entorse, ela vai fazer esse tipo de fratura chamado fratura de Potte. Tá? Então, vocês vão ver muitos pacientes dando entrada falando que foi torceu o pé, fez uma entorse. Então, dessa entorse, a gente tem aí a fratura de Potte acontecendo. Então, pessoal, falamos da fratura de rádio distal comum, o paciente cai com um braço estendido, que é a fratura de Colles. Segunda fratura mais comum que a gente falou foi a fratura de Potte, que é de membro inferior. Na aula passada nós falamos duas fraturas também muito comuns, que é a fratura de Monteggia e a fratura de Galeazzi. Então são fraturas do membro superior que acomete essa região do antebraço, né? A gente falou aí na aula passada, e são as fraturas mais comuns de membro superior. Membro inferior nós falamos da fratura de Potte. Nós temos aí também a fratura estrelada, muito comum acontecer na região da patela, geralmente é cirúrgica, tá, pessoal? Então, esse tipo aqui, ó, de fratura, quando você cai com o joelho no chão, né? Às vezes uma altura muito grande, ou o idoso que já tem aí uma perda mineral óssea grande, ele vai fazer esse tipo de fratura aí. Então, nós temos a fratura estrelada, que é a fratura de patela. Temos a fratura do tofo ou fratura explosiva, que ela ocorre na região distal da falange, né? Ela pode ser causada aí geralmente por alguma coisa esmagando o dedo, pessoal. Muito comum acontecer esse tipo de fratura, onde cai aí as coisas, né? Os objetos pesados no dedo do pé. Então, esse objeto pesado caindo no dedo do pé vai fazer essa fratura de tofo ou fratura explosiva, que é uma fratura com várias rachaduras, né? Onde a gente tem aí acometendo principalmente as falanges. E qual falange, pessoal? A maior falange distal que nós temos, que é do dedão do pé, que é o nosso hálux. Então é muito comum cair objetos no nosso dedão do pé. Às vezes objetos muito pesados caem e faz esse tipo de fratura chamada fratura de tofo ou fratura explosiva. Nós temos a fratura impactada, né? Nessa fratura o fragmento está firmemente cravado no outro, a diáfise do osso ela é impelida na cabeça ou no segmento terminal. Isso ocorre mais comumente nas extremidades distais ou proximais do fêmur, do húmero e do rádio. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse tipo de fratura acontecendo no rádio. Então, nós temos aí, ó, a cabeça do rádio, e aí ela vai entrar para dentro da diáfise. Se vocês observarem aqui, ó, eu vou colocar nessa região, houve uma fratura e você teve a cabeça do rádio entrando para dentro da diáfise. Então, o membro ele vai ficar menor, encurtado. Então, isso é muito comum acontecer no fêmur, quando a pessoa cai de alturas muito altas, né? E ela cai em pé. Aí você tem um impacto nessa região e a cabeça do fêmur entra para dentro da diáfise. E aí você tem uma perna que vai ficar bem menor que a outra. E aí esse tipo de fratura também é muito comum. Pode acontecer no húmero, por exemplo, uma fratura onde a pessoa cai, geralmente cai de bicicleta, cai de lado e apoia essa região. Então você tem uma força do seu corpo mais a força do impacto, fazendo com que a cabeça do húmero entre para dentro da diáfise. Então, esse é muito comum esse tipo de fratura também acontecer, principalmente em crianças, né? Então, a criança
É muito comum acontecer fratura de cores e as fraturas impactadas, né? E além disso, temos a Montega e Galeazzi, que são duas fraturas muito comuns também na infância. Tá certo, pessoal? Pessoal, agora a gente vai entrar, a gente já falou um pouquinho sobre essa parte de ética profissional, né, na aula anterior, e a gente só vai falar um aspecto aqui agora histórico aí, né, do gesso e da atadura, como que surgiu. Vamos falar um pouquinho do material que constitui o gesso, né? Então, a traumatologia foi, dentre os diversos ramos da medicina, um dos que mais precocemente surgiu na evolução histórica, né, das imobilizações. Então, a imobilização dos segmentos corpóreos comprometidos passou por diversas fases e até que Antônios Madsen, em 1852, introduziu a atadura engessada, método este que mostrou de tal maneira eficiente que ainda não encontramos um substituto ideal até o dia de hoje, pessoal. Então, o gesso, né, e a imobilização, não que o gesso tenha surgido em 1852, mas a atadura, onde a gente foi possível colocar o gesso para fazer o modelamento, para poder fazer a imobilização, surgiu em 1852. E até os dias de hoje ainda não foi encontrado nada que substitua essa técnica. Nós tivemos aí em alguns países, no Brasil chegou também, mas não foi para frente, né? Vou mostrar para vocês aqui. Foi um tipo aí de atadura, de imobilização, né? Feito por fios de PS. Ele é até impresso, pessoal, por uma impressora 3D. E aí você coloca o tamanho do membro e ele vai lá e faz a impressão. Só que um material de altíssimo custo, né? E, e aí a gente não tem aí no Brasil ainda condições de ter essa estrutura. Nem em países tão desenvolvidos como Estados Unidos, né, a China, que tem matéria-prima sobrando, conseguiu fazer com que essa técnica fosse para frente. Então, diversas tentativas aí, principalmente os engenheiros de produção aí, né, os engenheiros de produção e técnicas de materiais, não conseguiu achar ainda nenhum material no mundo que fosse capaz de substituir aí a imobilização gessada com custo baixo, como é o gesso, né? Então o gesso é barato e a atadura também é barata e você consegue fazer, né, a imobilização ali. Então é uma técnica que, além de barata, ela é eficaz, né? Então, se ela é barata e eficaz, por que eu preciso buscar um outro material? A gente sabe que a busca ela está relacionada mais ao desconforto, porque a gente sabe que o gesso é muito desconfortável, né? Então, hoje a busca dos engenheiros de produção material aí é para encontrar um material que não seja aí tão incômodo quanto o gesso. Mas aí eu vou mostrar aqui para vocês um outro tipo de material, né? Que é esse que eu estou falando para vocês, que é esse daqui, pessoal. Então nós temos aí esse material, ele surgiu como um potente aí substituto para o gesso, né? Então olha ali, pessoal, como que é mais confortável, né? Se você olhar, se coçar, você tem como coçar, né? Se tiver muito calor, você não vai sentir o calor. E, né, se tiver algum processo alérgico, você consegue resolver. Então surgiu aí no mundo, acabou o gesso, mas não foi para frente, pessoal. É um material bem resolutivo, mas que deixa aí ainda algumas desconfianças, né? Além de ser um material caro, precisa de um outro material para poder criar. Então você precisaria, por exemplo, para utilizar isso daí, um computador, uma impressora 3D, né? Você precisaria de alguém que saiba mexer com software, né? Para poder operacionalizar, ou aliás, operar a máquina, né? Então a pessoa tem que entender de tecnologia aí
da informática, TI. Então, é um material que não foi para frente. Então, ainda a nossa realidade no Brasil e no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, né, e nos países em desenvolvimento, ainda é o gesso que é usado aí desde 1852. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos continuar. Então, continuando aí, a gente vai começar a falar. Só um minutinho, pessoal, vou trocar aqui. Ponto gesso, atadura, falamos, agora vamos falar do material, né? Então, o gesso, pessoal, é constituído por sulfato de cálcio, que é retirado da natureza, que por um processo especial, o gesso em pó é distribuído entre as ataduras, na malha da atadura, que vai servir de suporte. Então, a água aquecida é um processo acelerador de melhor resultado. Então, pessoal, o material do gesso é um sulfato de cálcio que é retirado da natureza, né? Então, faz a retirada do sulfato de cálcio, é o mesmo gesso em pó que é utilizado aí nas construções civis, é o mesmo gesso, né? Então, um material que é bastante abundante ainda na natureza, né? É um material que não é renovável, pode ser que daqui a uns tempos a gente não encontre mais gesso na natureza por essa retirada aí excessiva, mas no Brasil a gente ainda tem muita quantidade de gesso ainda disponível. Então, o sulfato de cálcio é esse material que é retirado na natureza, e aí você pega aquele sulfato de cálcio e aí ele vai ser distribuído ali na malha da atadura. Então, ele vai ficar a atadura um pouco mais durinha, né? Aliás, um pouco mais mole com aquele pó. E aí você vai depois, para você fazer a modelagem do gesso, você vai colocar a atadura numa água aquecida, né? Então você coloca a atadura numa água aquecida e aí você vai ter ali aquele gesso ficando mais amolecido e aí você vai fazer a imobilização começando sempre da região distal para proximal, tá certo, pessoal? Então nós vamos aprender cada técnica dessa aí, começando na aula de hoje até o nosso último encontro, nós vamos só falar de como fazer a engessar o membro aí que vai ser a prática de vocês, tá certo, pessoal? Então, as indicações. Quanto que vai ser indicado? Para imobilizar provisoriamente uma fratura, né? Para imobilizar uma fratura que já foi reduzida, né? Para imobilizar um membro com traumatismo mesmo sem fratura, porque a gente sabe que a gente tem aí algumas situações como a lesão de ligamento, né? Ligamento não é um osso, mas a gente muitas vezes tem que imobilizar, porque a gente sabe que o ligamento também precisa ficar em repouso para ele fazer a sua reconstituição. E nós temos alguns tendões, por exemplo, a tendinite. Uma pessoa com tendinite, ela faz uma lesão por esforço repetitivo e aí ela tem que fazer aí a imobilização para evitar com que esse membro, né, ele repita esse movimento e aí agrave mais ainda a tendinite. Muito comum acontecer tendinite dessa região, pessoal, né, principalmente quem digita muito em computador, geralmente faz-se a atadura, né, gessado para imobilizar e evitar que a pessoa repita esse movimento, fique agravando ainda mais aquela tendinite. Pessoal, então foi a nossa segunda parte da aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa terceira parte, tá certo? Então até daqui a pouco.